Glória! Graças e paz a todos, eu sou o pastor Flávio aqui da Igreja Church of Jesus e nós vamos começar o nosso grupo familiar online, ok? Eu peço que você, no nome do Senhor Jesus, pegue um papel, pegue uma caneta, deixe a Bíblia ao lado para que nós possamos dar início a esses maravilhosos e abençoados estudos. E hoje nós vamos começar a nossa série Ser como Jesus, vivendo como Jesus. De novo, ser como Jesus, vivendo como Jesus. Amém? Então, vou te dar um tempinho para que você possa aí abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 38, que diz o seguinte: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Feliz e abençoado 2026. Como Jesus, nosso ano profético, que nos convida a sermos cada vez mais intencionais e dedicados no aperfeiçoamento de quem somos, a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo das próximas semanas, na celebração de todo domingo em nossos encontros aqui no grupo familiar, seguiremos a série Ser como Jesus, explorando diferentes aspectos da vida de Cristo e como podemos incorporá-lo à nossa jornada como seus discípulos no dia a dia. Nosso verso central está em Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, e nos exorta: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Essa passagem nos convida a refletir sobre a profundidade da atitude, do caráter e da missão de Jesus, desafiando-nos não apenas a admirar seu exemplo, mas a vivê-lo em nosso dia a dia. Vamos ao nosso primeiro tema da série, Viver como Jesus. Se abrirmos em Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 ao 7, diz o seguinte: Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizado e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. A vida cristã não é uma religião, uma ideologia ou até mesmo um conjunto de regras. Ser cristão é seguir uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Seguir Jesus significa aprender com ele, observar como ele viveu e permitir que seu modo de viver transforme nossas escolhas diárias. Em um mundo cheio de pressões, tentações e distrações, somos constantemente convidados a decidir: vamos viver do nosso jeito ou do jeito de Jesus? Nesse encontro, vamos refletir sobre absolutamente três escolhas essenciais que marcam a vida de quem decide viver como Jesus. Primeiro dela, viver como Jesus é escolher amar e servir. Anote aí. Viver como Jesus é escolher amar e servir. Se abrirmos João 13, versículo 34 e 35, olha o que diz: Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Eu acrescento ainda aqui Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz: Pois até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Olha que coisa linda. Jesus deixa claro que o amor
é a marca do discípulo. Ele também estabelece um padrão para esse amor. É prático, sacrificial e se expressa em serviço. Ele amou pessoas imperfeitas, difíceis e até aquelas que o rejeitaram. E demonstrou esse amor como? Servindo, cuidando, ouvindo e doando-se. Jesus, o Rei de todo o universo, humildemente se coloca na posição de servo. Ele não apenas fala sobre serviço e amor, ele os exemplifica ao lavar os pés de seus discípulos e dar sua vida na cruz. Quero deixar algumas perguntas para reflexão. O que mais dificulta amar e servir como Jesus nos nossos dia a dia? Já parou para pensar nisso? O que é que mais dificulta amar e servir como Jesus no nosso dia a dia? Segunda pergunta: em quais relacionamentos Deus está te chamando a demonstrar o amor de forma prática nesta semana? Terceiro, em que área da sua vida você pode ser um servo? Identifique maneiras de servir sua família, amigos e comunidade. Amém? Segundo ponto, para que nós possamos viver como Jesus, nós precisamos entender. Segundo, viver como Jesus é escolher a palavra e a oração como base da vida. De novo, viver como Jesus é escolher a palavra e a oração com base da vida. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele enfrentou tentações, dores e decisões difíceis, sustentado por duas práticas constantes: a palavra e a oração. A palavra, ela molda nossa mente, e a oração, ela alinha nosso coração à vontade de Deus. Sem essas práticas e disciplinas espirituais, nossa fé se torna superficial e frágil. Então, para vivermos como Jesus, precisamos conhecê-lo. As Escrituras nos ensinam e revelam quem Ele é, e a oração nos aproxima dele, torna-nos confortáveis em sua presença e nos aperfeiçoa segundo a sua vontade. Duas perguntas para reflexão. Como está a sua relação com a palavra e a oração? O que tem sido mais difícil de manter? Que pequeno passo prático você pode dar para fortalecer sua vida espiritual ainda nessa semana? Reflita sobre essas perguntas. Terceiro ponto e último. Para que nós possamos viver como Jesus, não se esqueça, viver como Jesus é escolher buscar o reino e a justiça de Deus. Olha que incrível, hein? Viver como Jesus é escolher buscar o reino e a justiça de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus aqui nos ensina que viver como Ele é olhar além de nós mesmos. Precisamos desejar e buscar que o reino de Deus se manifeste em nossas atitudes, decisões e relações. Buscar a justiça de Deus é viver com integridade, compaixão e sensibilidade às necessidades ao nosso redor, sendo que luz onde estivermos. A justiça não é apenas um valor pessoal, mas um reflexo do caráter de Deus. Esteja atento às injustiças ao seu redor e procure formas de ajudar os que estão em necessidade, defendendo aqueles que não têm voz. Onde Deus tem te colocado para refletir
seus valores e sua justiça. Já parou para pensar nisso? Segunda pergunta: que atitude prática você pode adotar para que o reino de Deus seja mais visível através de sua vida? Reflita sobre isso. Conclusão, meus amados: viver como Jesus não é fácil, mas é profundamente transformador. É uma escolha diária de amar, servir e ouvir a palavra, orar e buscar o reino de Deus acima de tudo. Não se trata de perfeição, mas de direção. Quanto mais escolhemos viver como Ele, mais nos tornamos semelhante a Ele. Que o Espírito Santo nos ajude a dar passos concretos nessa semana, vivendo não apenas como pessoas que creem em Jesus, mas como discípulos que caminham com Ele. Então, que você possa refletir nesse estudo dessa semana. Ser como Jesus, você precisa entender, precisamos viver como Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que nós possamos nos encontrar na próxima. Deus abençoe.